Bom dia. Paz de Jesus para os irmãos, podem tomar assento. Como estamos alegres e agradecidos ao Pai por mais esse dia, por mais essa manhã tão especial na presença dEle, quando podemos juntos declarar que o nome de Jesus é santo, que o nome de Jesus é poderoso. E que alegria, que privilégio podermos desfrutar da presença desse Jesus, que é santo, que é poderoso e que habita entre nós. Estamos vivendo dias tão especiais na presença do Senhor, dias em que podemos trazer à memória tantas coisas importantes. Esse momento da Santa Ceia, ele tem um propósito, que é nos levarmos intencionalmente a fazermos memória do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Como é importante, Jesus estabeleceu isso para que a gente nunca viesse a se esquecer do que Ele fez por nós ali na cruz. Morreu por nós, mas ressuscitou por nós e habita entre nós hoje. E nesses dias nós temos tido a oportunidade de trazer à memória as questões tão importantes que, de fato, não podem ser esquecidas, assim como é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E a proposta para nós nesse mês de janeiro e também fevereiro é que a gente esteja compartilhando sobre um tema tão importante e necessário, que é a igreja. Então, em fevereiro, nós teremos o aniversário da igreja, estaremos celebrando 71 anos dessa igreja estabelecida aqui neste lugar. Glória a Deus! É motivo de celebrarmos. É lindo quando a gente pensa na questão do tempo. 71 anos se passaram e a igreja de Jesus está aqui. Isso é algo muito importante, não pode ser observado como algo pequeno, algo sem significado. Na realidade, há um significado muito grande na questão do tempo. 71 anos se passaram e, a despeito das perseguições, das oposições, nós continuamos aqui como Igreja de Jesus. Então, esse mês vai ser um mês muito festivo, teremos muito que comemorar, que celebrar e agradecer ao Senhor. E o tema que está proposto para nós é esse que está aí, para a gente ver juntos: Igreja de Cristo, presente de Deus para a humanidade. Então, no mês de fevereiro, estaremos compartilhando esse tema e já começamos, quinta-feira, a falar acerca desse tema. Na quinta-feira, nós refletimos acerca do compromisso de sermos igreja. Então, tivemos a oportunidade aqui de trazermos à nossa memória, de reforçarmos o entendimento do que, de fato, é ser igreja. E nós vimos juntos que ser igreja não é essa estrutura. Ser igreja somos nós, como partes do corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, que é a igreja, somos nós. Então, nós pudemos rever juntos esse conceito. E para hoje, nós vamos estar também refletindo sobre a questão do compromisso. Nós teremos, durante esse mês, vários ministros e pastores locais compartilhando sobre esse tema. Em fevereiro teremos alguns pastores de fora que estarão nos abençoando também sobre esse tema. Mas quanto a mim, eu estou com uma grande expectativa sobre o que o Senhor vai nos entregar através dos pastores, ministros que estarão também compartilhando a palavra. Mas quanto a mim, Deus trouxe a palavra compromisso, tanto para compartilhar na quinta-feira, quanto para compartilharmos hoje também. Eu entendo que Deus realmente está desejando, nos convocando, nos chamando a renovarmos o nosso compromisso com Ele, o nosso compromisso com a igreja, o nosso compromisso com aquilo que de fato importa. Eu mal posso esperar para receber o que o Senhor tem revelado aos demais irmãos, ministros, pastores que estarão compartilhando. Não tenho dúvidas que
teremos um verdadeiro banquete dos céus, direcionamentos dos céus para continuarmos seguindo como igreja vitoriosa de Cristo. Mas o que o Senhor me entregou para estar compartilhando com a igreja, mais uma vez, é a questão do compromisso. E hoje nós teremos uma outra abordagem quanto ao compromisso, e o nosso tema será comprometidos em construir e viver a igreja genuína de Cristo. Comprometidos em construir e viver a igreja genuína de Cristo. Eu trouxe para a gente estar olhando juntos o conceito de genuíno. Genuíno refere-se ao que é autêntico, ao que é legítimo, ao que é verdadeiro. É algo que não sofreu alteração ou falsificações. É a esse compromisso que o nosso Pai nos chama hoje. Nos comprometermos em não apenas viver a igreja, mas viver a igreja verdadeira, a igreja autêntica, a igreja legítima, a igreja genuína de Cristo. A palavra de Deus vai nos apresentar o modelo de uma igreja, da primeira igreja que foi instituída na terra. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos o modelo da primeira igreja que foi estabelecida na terra em Jerusalém pelos apóstolos. Pelos apóstolos que foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus. Os apóstolos amados do Senhor. Eles receberam instruções do próprio Jesus. Eles aprenderam princípios do próprio Jesus e, fielmente, eles compartilharam esses princípios com a primeira igreja que foi estabelecida ali em Jerusalém. E, ao olharmos para o livro de Atos e lermos a história dessa igreja, nós podemos perceber que essa igreja genuína, a igreja original, a primeira igreja primitiva, ela abalou o mundo no seu tempo. Ela foi uma igreja vibrante que revolucionou o mundo na sua época e até hoje. Todas as igrejas, se nós observarmos, inclusive a nossa, que tem fielmente se deixado orientar pelos princípios estabelecidos nessa primeira igreja, tem sido uma igreja que tem abalado a realidade que tem vivido os seus bairros, suas cidades, no país. Por que eu digo isso? Não tem como uma igreja comprometida com os princípios em viver, de fato, na prática, os princípios ensinados por Jesus, ser uma igreja indiferente, ser uma igreja apagada, ser uma igreja irrelevante, ser uma igreja que não faz diferença na vida de ninguém. Impossível. Se a igreja genuína que nós estamos hoje com a proposta de nos comprometermos ainda mais, porque comprometidos já somos, se essa igreja estiver de fato comprometida em viver os princípios de Jesus, ela vai abalar o mundo, assim como a igreja de Jerusalém. Porque a igreja de Jesus é uma igreja linda, é uma igreja incrível, extraordinária. Ela é uma igreja sobrenatural, porque os princípios de Jesus para nós, eles são extraordinários. Então, nós não podemos, de maneira alguma, nos conformarmos em ser igreja de Jesus e não fazermos a diferença na vida de ninguém. Então, o cenário que a gente encontra em Atos dos Apóstolos é um cenário fantástico e nós não podemos perder de vista. Então, hoje o nosso objetivo aqui é trazer à memória como essa igreja vivia, o que essa igreja praticava que fazia com que ela abalasse o mundo. Se nós estamos aqui hoje, tem tudo a ver com esses primeiros cristãos, com a maneira que eles viveram, com o que eles praticaram, que nos alcançou ainda hoje. E Cristo, ele nos chama para fazermos da mesma forma. E eu trouxe, para a gente iniciar essa reflexão acerca do que é, de fato, viver os efeitos da Igreja Genuína de Jesus, uma imagem que eu vou pedir para o nosso irmão Rodolfo projetar, para a gente observar junto. Eu queria que vocês corajosamente interagissem comigo agora acerca dessa imagem.
Essa imagem a gente pode observar uma rua, algumas construções, carro, árvores, mas eu queria que, olhando para essa imagem, vocês me dissessem o que chama mais atenção de vocês nessa imagem. Uau, deram até nome, ó. IP amarelo é o nosso biólogo. Todos concordam que é o IP amarelo? Não? Discorda? Para você seria o quê? Oi? Os fios. Mas vamos, então, especificar melhor o que a gente quer enxergar. O que está embelezando essa imagem? Aí vamos concordar que é o IP amarelo. Essa imagem, ela foi compartilhada há 1 ano e meio atrás pelo pastor Carlito. O pastor Carlito é mentor, né, da nossa igreja, somos associados ali à igreja de São José dos Campos, e ele compartilhou essa imagem e ele trouxe uma reflexão. Realmente um homem de Deus muito sensível, tem muito discernimento e percepção para trazer uma reflexão tão profunda com uma imagem que, a princípio, a gente olha e imagina uma imagem simples. Mas o que ele compartilhou acerca dessa imagem me impactou tanto que eu guardei. Eu lembro que na ocasião, quando eu vi, até compartilhei com o nosso pastor Alex, porque essa imagem e a reflexão que ele fez, na hora me remeteu a nós, como igreja, e a nossa igreja local. Vamos ver o que ele vai dizer em relação a essa imagem, ó, a reflexão que ele faz. Um belíssimo e solitário IP amarelo, tentando trazer um pouco de beleza em uma manhã cinzenta no centro antigo de São José dos Campos. Aí ele profetiza: assim sejam nossas vidas, que possamos florescer onde estamos plantados. Mesmo que o entorno não nos ajude, essa parte, de uma forma muito especial, me chamou a atenção, mesmo que o entorno não nos ajude, façamos como o velho IP, façamos a nossa parte. E na hora eu me lembrei de nós, como igreja local, plantada aqui neste lugar. Por quê? De fato, nós estamos aqui e, há de concordar, eu moro aqui, posso falar bem à vontade, que o entorno, de fato, da nossa igreja não nos ajuda. O acesso não é fácil, a preservação não é adequada, tantas coisas, né? O aspecto social não nos ajuda. Se a gente for olhar com atenção os entornos, nós vamos ver mais questões desfavoráveis do que favoráveis, concordam? Mas, como o pastor Carlito compartilhou acerca desse IP, pode voltar a foto, Rodolfo, por favor? Ele está ali. Se a gente for olhar, é um centro antigo, né? Nós vemos estruturas que não são bonitas, elegantes, mas nós estamos vendo ali, interessante que ele fala, que ele está ali tentando. Ele está ali inconformado, ele está ali se esforçando para trazer vida, para trazer cor, para trazer beleza, para trazer sombra, para trazer alegria àquele lugar onde ele está plantado. E rapidamente veio isso ao meu coração, independentemente do que está à nossa volta, independentemente dos fatores negativos que nos rodeiam, nada ofusca o nosso brilho, porque o nosso brilho não é próprio de nós mesmos. O nosso brilho é o brilho de Jesus. Então, nós temos, sim, o compromisso de, como igreja de Jesus, fazermos diferença aqui no seu lugar, de sermos relevantes. Aí eu trouxe uma outra imagem para a gente ver. Pode passar, por favor, Rodolfo? Olha aí. Uau! Vamos aplaudir nosso presente? Glória a Deus! Nosso presente do céu. Sabemos que o que está diante de nós não é a igreja, porque nós relembramos na nossa memória que a igreja somos nós. Mas essa é a nossa casa, que foi estabelecida aqui neste lugar para ser frequentado, para ser
o lugar que nós, como igreja, nos reunimos e vivemos propósitos eternos de Deus aqui neste lugar. E foi tão interessante, o pastor compartilhou essa imagem, e uma irmã falou assim, uau, fiquei sem ar. E eu comecei a rir porque eu fiquei sem ar também. Perdi o ar quando eu vi essa imagem. Quem não faz parte do corpo de Cristo, quem não está envolvido, conectado com o que representa essa imagem, vai passar, vai olhar e vai ver o quê? Uma construção, vai ver uma obra, né, em andamento, vai ver tesouras, concreto, cimento, tijolos, enfim, vai perceber algumas coisas, igual a Karen percebeu lá os fios no meio do IP. Mas nós que somos partes, que somos corpo de Cristo, que estamos envolvidos em tudo isso, em todo esse processo, quando nós olhamos para essa imagem, nós vemos suor, nós vemos lágrimas, nós vemos orações, nós vemos sonhos sendo realizados, porque nós somos parte disso. Nós somos parte desse lugar. Nós temos tudo a ver com essa estrutura. Então, para nós não é apenas uma estrutura, para nós é o corpo de Cristo na terra. E quando eu olhei essa imagem, além de ter perdido o ar, junto com a nossa irmã que compartilhou, eu também, na mesma hora, veio na minha memória a imagem de um farol. Todos nós sabemos qual é a finalidade de um farol, né? Qual o propósito, a finalidade de um farol? Trazer luz, orientar, direcionar, guiar. E nós, como igreja, temos uma finalidade semelhante a essa, que é, como igreja, ser um farol, iluminar, trazer a luz que é Jesus, para indicar o caminho que é Jesus a todos que estão à nossa volta. E aonde mais o Senhor Jesus quiser que nós levemos a luz dele. Então, que em nome de Jesus, a gente possa hoje colocar no nosso coração, na nossa mente, com força, o seguinte propósito: no que depender de nós, toda e qualquer treva de Andrade Araújo será dissipada em nome de Jesus. Vocês concordam com essa palavra? Em nome de Jesus, toda e qualquer treva, Andrade Araújo, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São João, onde o Senhor quiser nos usar como um farol, como um canal para expandir, para refletir a luz dele, no que depender de nós, ele vai poder contar com a gente. Amém? Que sejamos farol em nome de Jesus. Então, eu estava refletindo ao construir essa mensagem no seguinte: a nossa vida é muito curta. A nossa vida é uma só, pensa nisso, uma só. Cada um aqui de nós, ninguém aqui tem 7 vidas, né, como dizem que os gatos têm. Então, nós temos uma vida, uma chance, uma oportunidade. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos conformar em viver uma vida irrelevante, em viver uma vida neutra, uma vida que não faz diferença na vida de ninguém. Eu não quero isso para mim. Eu estou aqui hoje porque essa igreja já é uma igreja viva, uma igreja genuína, uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença na vida das pessoas. Por isso eu escolhi estar aqui, estou aqui, com alegria. E eu convido você a refletir nisso nessa manhã e escolher isso para a sua vida também. Não, eu não quero ser mais um na multidão. Eu quero ser um nas mãos de Deus para fazer diferença no meu tempo. Quando eu penso nisso, eu sempre lembro, já falei aqui algumas vezes, eu falo de novo. O Marcinho uma vez falou, tem algo que as pessoas falam que a gente guarda, realmente são chaves. Ele falou assim: não vamos esperar os nossos filhos para mudar a realidade do nosso bairro, a realidade da nossa família, que não passe de nós. Tem uma frase também que costumam dizer: toda geração tem a sua chance de mudar o mundo. Essa é a nossa.
O que nós estamos fazendo? O que nós estamos escolhendo? Que, em nome de Jesus, nós possamos aproveitar essa oportunidade que não vem para mim, que não vem para os pastores, para líderes, vem para todos que querem dizer sim. Eu quero fazer diferença, eu quero viver uma vida relevante, eu quero deixar um legado, eu quero cumprir, como igreja, os propósitos de Deus na terra. Então, para a gente caminhar, a gente pode pensar, como podemos ser uma igreja que influencia, impacta e transforma a vida das pessoas? Aí eu convido vocês hoje para, junto comigo, nós olharmos para a igreja de Jerusalém, a primeira igreja que foi estabelecida pelos apóstolos, e ver o que nós podemos continuar aprendendo, porque aprendendo nós já estamos, mas continuar aprendendo e potencializando o nosso estilo de vida como igreja, para que nós possamos, como ela, abalar o nosso bairro, a nossa cidade, as nossas realidades. Então, para seguirmos construindo, pode passar, por favor, Rodolfo. Para seguirmos construindo e vivendo a igreja genuína de Cristo, nós precisamos, em primeiro lugar, olhando para a igreja de Jerusalém, nós vamos ver que nós precisamos continuar, permanecer comprometidos em amarmos uns aos outros como os primeiros cristãos. Amarmos uns aos outros como os primeiros cristãos fizeram. Atos 2, capítulo 2, versículo 42. Podemos ler juntos esse texto? E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Vivendo em amor cristão. Nós somos convidados a permanecer vivendo em amor cristão. E quando a gente olha no Novo Testamento Jesus falando sobre amor, nós vamos encontrar Jesus, o apóstolo Paulo, reforçando os ensinamentos de Jesus acerca do amor, e nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo que o amor deve ser o quê? Não deve ser fingido. Deve ser um amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro, ele era um amor presente na vida dos primeiros cristãos. Eles, de fato, se amavam. E é por isso que eles faziam diferença onde eles estavam plantados. Porque eles se amavam de verdade. Aí nós vamos ver agora as palavras do nosso Mestre Jesus acerca do amor. Vamos ver o que ele vai dizer. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Podemos ler juntos? Um novo mandamento. Dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Está aí. Um meio inconfundível de perceberem que nós somos discípulos de Jesus é através do amor. Não existe atalho, não existem outras opções melhores que essa. Foi o próprio Jesus que ensinou esse princípio e os apóstolos fielmente colocaram em prática na primeira igreja. Essa é a razão da primeira igreja ter abalado o mundo. Parece simples, não parece? Mas a gente sabe o quanto é desafiador. Amarmos uns aos outros de forma genuína, de forma autêntica, de forma legítima. Mas a proposta para nós hoje é que renovemos o nosso compromisso, porque é notório que nós já estamos vivendo esse amor. Quantos aqui se sentem amados aqui nessa casa? Eu levanto a mão porque eu me sinto muito amada nessa casa. Então, quantos aqui já amam os irmãos nessa casa? Então, o convite do Senhor para nós nessa manhã é que a gente potencialize isso. A gente sempre pode
se aperfeiçoar, a gente sempre pode melhorar. Então, que em nome de Jesus, assim como os primeiros cristãos, a gente possa aplicar no nosso coração hoje esse desejo, esse interesse, esse propósito de nos comprometermos em seguir nos amando uns aos outros. Segunda atitude que nós podemos aprender com os primeiros cristãos é a seguinte: para seguirmos construindo e vivendo a igreja genuína de Cristo, nós precisamos permanecer comprometidos em servirmos sacrificialmente uns aos outros como os primeiros cristãos. Servirmos sacrificialmente uns aos outros como os primeiros cristãos. Se nós formos olhar calmamente a maneira que esses cristãos viviam, nós vamos ver que realmente é irresistível. A forma como eles se sacrificavam uns pelos outros. E o convite do Senhor para nós, nessa manhã, é esse também. Que nós estejamos comprometidos com isso. Não que nós não estejamos. Porque eu olho e vejo. E vejo os irmãos, de fato, se sacrificando uns pelos outros. Se comprometendo em se sacrificar tempo, sacrificar recursos, sacrificarem suas vidas uns pelos outros. Vamos ver o que diz Atos, no capítulo 2, versículo 44. Vamos ler juntos? Todos os que criam estavam juntos e reunidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Então, a palavra de Deus vai nos dizer que eles estavam juntos e unidos. E repartiam uns com os outros o que tinham. Quando a gente pensa em repartir, a gente é levado automaticamente a pensar em questões materiais, em recursos materiais. Mas a gente pode pensar que, como sacrifício, eles iam muito além do que recursos materiais. Nós podemos pensar aqui que eles repartiam tempo, repartiam sofrimentos, compartilhavam ali seus problemas, suas dificuldades, seus desafios, de maneira sacrificial, eles repartiam tudo, absolutamente tudo. Que em nome de Jesus nós possamos nos comprometer ainda mais do que nós temos nos comprometidos até hoje. Que em 2019, essa seja a marca da nossa igreja local, Primeira Igreja Batista em Andrade Araújo, uma igreja que se sacrifica, que serve de maneira sacrificial uns aos outros. Uma igreja que se sacrifica uns pelos outros. Não há quem resista. Não há quem resista. Um ambiente onde as pessoas se sacrificam umas pelas outras. Por isso que não resistiam à igreja ali de Jerusalém. E, como eu falei no início, eu conheço muitas igrejas, a começar pela nossa, e tenho certeza que você também conhece igrejas que hoje, igrejas contemporâneas, igrejas no nosso tempo, também seguindo como igrejas poderosas em Deus, igrejas vitoriosas, igrejas que são irresistíveis, que têm, de fato, impactado, não só impactado, transformado realidades, por estarem fielmente seguindo o modelo de igreja dos primeiros cristãos. E uma dessas igrejas eu conheci ainda há pouco, não presencialmente, mas os livros nos dão, né, essa capacidade. Uma vez, meu irmão Ulisses falou para mim: André, eu já fui na Itália, eu já fui em Roma, eu já fui na Grécia, eu já fui em tantos lugares, através das leituras. Não foi, irmão? Pois é, os livros nos dão essa possibilidade. Eu incentivo e encorajo você a ler. Enquanto a gente não pode ir, né,
Presencialmente, a gente vai navegando nas leituras. E, através da leitura, eu conheci a igreja do pastor Craig Groeschel. Acho que é esse o nome dele. Ele escreveu o livro Cristão Ateu, que nós compartilhamos recentemente com a igreja, os estudos, né, as mensagens e os estudos nos pequenos grupos. E a igreja dele, pelo que ele compartilha no livro, é uma igreja que é comprometida em seguir, em ter como guia a primeira igreja estabelecida ali em Jerusalém. E ele compartilha nesse livro experiências incríveis vividas pelos cristãos que se reúnem ali na igreja dele. E eu trouxe para compartilhar com vocês hoje um testemunho. E eu chamo a atenção de vocês porque é um testemunho realmente extraordinário. E eu tenho certeza que, diante desse testemunho, você vai trazer à memória muitas coisas que você ou alguém que você conhece aqui da igreja já tem experimentado aqui na nossa igreja. Porque a nossa igreja, eu reafirmo, já é uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja poderosa, que tem impactado e transformado realidades para a glória de Deus. Amém? Então, vamos ver aqui o que o pastor compartilha no seu livro. Ele diz o seguinte testemunho. Ele diz assim: há uns 2 anos, uma mãe solteira que dançava em um clube de striptease local visitou um dos nossos pequenos grupos. Chegando ali, ela permaneceu sentada em silêncio, tentando manter-se anônima, até que um rapaz se abriu sobre sua luta na área da sexualidade, pornografia. Profundamente comovida, tanto com a confissão dele, quanto o fato de o grupo o aceitar de bom grado, ela resolveu correr um risco enorme. Falou-lhes sobre o seu problema. Embora tivesse se tornado cristã há pouco tempo, sentia-se encurralada por ainda ter de fazer aquele tipo de trabalho para pagar as contas. Seu pequeno grupo não a rejeitou. Em vez disso, cercou-a de apoio e amor. No final da reunião, todos concordaram que, se ela tivesse fé para deixar tal vida, eles a ajudariam com as contas e a arranjar um trabalho diferente. Eles, como igreja, ajudariam com as contas e a arranjar um trabalho diferente. Ela teve fé e se demitiu no dia seguinte. 2 dias depois, um dos integrantes do grupo a apresentou a sua namorada, que a contratou como recepcionista. Apesar do salário ser menor do que estava acostumada a receber, a ex-stripper contou com o apoio incondicional de sua família da igreja. Aí vem a parte mais linda. 2 anos se passaram e hoje ela é a igreja, ajudando outras meninas a deixar a indústria do striptease. Glória a Deus. Aplaudamos ao Senhor. Glórias a Deus. Esses são os frutos de uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que se compromete em servir sacrificialmente uns aos outros. Sejamos essa igreja em nome de Jesus. Eu profetizo que, em nome de Jesus, a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Andrade Araújo, viverá dessa forma, continuará vivendo dessa forma, porque dessa forma já vivemos. E temos também celebrado frutos desse modo de viver. A terceira atitude que nós podemos aprender com a igreja primitiva, a primeira igreja, compartilhada ali no Novo Testamento, é a seguinte. Terceira atitude. Para seguirmos construindo e vivendo a igreja genuína de Cristo, precisamos permanecer comprometidos em doar de modo extravagante como os primeiros cristãos.
precisamos permanecer comprometidos em doar de modo extravagante como os primeiros cristãos. Vamos ver o que diz Atos no capítulo 2, versículo 45. Os primeiros cristãos vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Os cristãos da igreja primitiva eram sensíveis para ajudar os necessitados. Eles, quando se converteram, eles não converteram somente seus corações, mas permitiram também que os seus bolsos fossem convertidos e entregues a Deus e às pessoas. Eles desapegaram-se dos bens, aprenderam a se desapegarem dos bens e se apegarem nas pessoas, porque entenderam que pessoas são muito mais importantes que coisas. Pessoas são muito mais importantes que coisas. E eles entenderam isso. Descobriram a graça da contribuição. E como é maravilhoso, como é lindo, como é belo nós podermos olharmos para nós hoje como igreja e não sentirmos vergonha diante desse texto, mas sentirmos orgulho, alegria, graça por percebermos que hoje, como igreja, nós também já temos dado esse passo. Em nome de Jesus, nós temos também aprendido a entender que as pessoas são mais importantes que as coisas. E nós temos visto a igreja, através dos pequenos grupos, através dos ministérios, se mobilizando para abençoar aqueles que têm necessidade, providenciando remédios, providenciando reformas de casa, providenciando um curso profinalizante para um pai de família que está desempregado, providenciando faculdade para quem precisa de qualificação. O pastor Craig Groeschel, ele diz algo também importante, que é o seguinte, ele diz que todas as necessidades da igreja podem ser supridas pela igreja. Quem concorda com isso, dá um sinal. Todas as necessidades da igreja, que somos nós, podem ser supridas pela igreja que somos nós. E nós já temos vivido e experimentado isso. O desejo, a proposta de hoje dessa mensagem é que a gente potencialize, porque a gente pode melhorar. A gente pode engajar nisso. Se a gente percebe que a gente vinha caminhando bem com isso e, de repente, demos uma relaxada, não estamos prestando tanta atenção como deveríamos prestar em quem está do nosso lado, de repente, a gente se afastou um pouco desse princípio. Então, nós estamos aqui hoje relembrando, trazendo à tona aquilo que a gente já tem experimentado para que a gente possa multiplicar, para que a gente possa contagiar outros. Se a gente percebe um irmão, nós temos aqui o discipulado 1 a 1, e qual é a proposta de nós como igreja? Que ninguém caminhe sozinho. E qual é o propósito do discipulado 1 a 1? Levarmos o nosso irmão a crescer, crescermos com o nosso irmão, com o nosso discipulador, e levarmos os discípulos, aqueles que caminham conosco, a crescerem. Então, se a gente percebe que aquela pessoa que a gente está discipulando é amarrada, tem dificuldade de colaborar, de contribuir, em amor, nós podemos compartilhar esses princípios, porque são esses princípios que, potencializados, vão nos levar a transformar a realidade do local onde nós estamos plantados. E esse é o desejo de Deus para nós e é o nosso desejo também. O quarto e último princípio que nós podemos aprender com os primeiros cristãos ali de Jerusalém é o seguinte: para prosseguirmos construindo e vivendo a igreja genuína de Cristo, nós precisamos permanecer comprometidos, essa parte é muito boa, em nos preparar para receber os que virão. Permanecer comprometidos em nos preparar para receber
os que virão. Por quê? Vamos ver o que diz Atos, no capítulo 2, versículo 47. Podemos ler juntos? Louvavam e eram estimados por todos. A cada dia o Senhor dava às pessoas que iam ser. Aleluia! A cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Ora, se nós hoje estamos nos comprometendo em potencializar os princípios ensinados por Jesus, que foram compartilhados na Igreja de Jerusalém, e a consequência desses princípios colocados em prática foi que o Senhor passou a acrescentar pessoas àquele grupo, nós podemos ter plena certeza e convicção que com a gente não vai ser diferente. Não vai ser diferente, tão certo como o ar que eu respiro, o Senhor também acrescentará, continuará acrescentando aqueles que virão ao seu reino através de nós, como Igreja de Cristo. Alguém tem dúvida acerca disso? Eu não tenho nenhuma dúvida. Vamos ver o que o pastor Rick Warren, um dos meus pastores e escritores favoritos, Pastor Edson, não posso deixar de lembrar, eu emprestei meu livro para ele, eu olho para ele, eu lembro que o meu livro favorito está emprestado com ele. Deus te abençoe, Pastor Edson, nessa leitura. Eu vou confessar aqui uma limitação, uma fraqueza. Eu sou apegada aos meus livros. Eu era apegada aos meus livros, tinha dificuldade. Mas eu percebo que eu estou sendo tratada. Porque já 2 pessoas me pedem o meu livro favorito. Eu recomendei tanto o livro para o Ulisses, tadinho do meu irmão, que o Ulisses pegou o livro no domingo, na quinta-feira ele me devolveu. Aí, ao devolver, eu falei, irmão, não precisava, podia ter ficado mais um pouco. Eis que surge o pastor Edson e pede o livro. E eu, generosamente, emprestei o livro para ele. Ele está dizendo que vai trazer à noite. Eu te abençoo. Pode ficar, pode ler em paz. Depois de uma palavra dessa, eu não posso ficar agarrada de forma alguma. Vamos ver, então, o que o pastor vai dizer. Ele diz o seguinte no seu livro. Deus envia ondas de crescimento onde quer que o seu povo esteja preparado para pegá-las. Quanto mais habilidosos nos tornamos em pegar as ondas de crescimento, mais ondas o Pai nos envia. E nós temos confirmado isso na prática. O Senhor, a cada culto, fiquem atentos e percebam, tem acrescentado pessoas à nossa casa, ao seu reino, através das nossas vidas. Já virou até rotina. Uma pessoa se decide, pastor Manuel está perto de mim, me cutuca. André, olha a onda. Eu olho a onda. E qual é o nosso papel diante disso? Nos preparar. Porque o que o pastor Rick Warren percebeu de uma forma tão inteligente? Que para nós recebermos as pessoas, nós precisamos estar preparados. Porque o Senhor, pensa, Deus ama as pessoas. Ele não vai enviar pessoas para lugares que elas não vão ser cuidadas, não vão ser bem recebidas. Então, à medida que nós vamos nos preparando, Ele vai, sim, estar enviando essas pessoas. Então, quais são as maneiras que nós podemos nos preparar para receber essas pessoas? Nós podemos nos preparar nos capacitando, formando novos líderes, iniciando novos ministérios, desenvolvendo os nossos dons e também ampliando os nossos passos. Não tem aqui quem perceba que tem uma onda de bebês aqui nessa casa. Gente, onde nós vamos colocar tantos bebês? Se vocês ainda não visitaram ali o berçário, façam isso hoje ao final do culto. Não há vagas para todos os bebês que estão por vir. Então, o bebê da Mônica
Já está com a vaga dele ali, mas daqui a pouco vai vir o da Nath, vai vir a Laurinha ali, ó, a Patrick já está ali nervoso, onde a Laurinha vai ficar? Então, nós precisamos nos comprometer e ampliar esses espaços, que venham os bebês, que venham as crianças, que venham os adolescentes, jovens, adultos, os idosos. Nós precisamos estar preparados para recebermos todos que o Senhor deseja alcançar, em nome de Jesus, amém? Para concluirmos, eu trouxe um vídeo, vamos com fé que vai passar. Eu creio que a maioria já viu, pode deixar rolar? Presta atenção em vocês, esse vídeo me impactou. Uau! É um vídeo tão simples, tão curto, 1 minutinho, mas desde o dia que eu vi até hoje ele não me sai da imagem. Então, fiz de propósito, para que vocês saiam daqui com essa imagem. Porque nesse vídeo tão pequeno, nessa imagem tão simples que nós pudemos hoje ver juntos, ele transmite todos os princípios que foram compartilhados aqui. Nesse vídeo, nós percebemos nesse cenário o compartilhamento não apenas de alimento. Eu anotei aqui uns 15 princípios, virtudes, compartilhados nesse vídeo tão simples. Nós vimos ali aquelas crianças compartilhando amor, generosidade, compaixão, acolhimento, inclusão, aceitação, comunhão, união, renúncia, entrega, dedicação, serviço, relacionamento, misericórdia e muito mais, creio que você viu, até mais que isso também. E eu quero concluir essa mensagem profetizando sobre as nossas vidas, que possamos, neste ano de 2019, nos comprometermos ainda mais com Cristo em sermos uma igreja genuína, em sermos uma igreja relevante, em sermos uma igreja impactante, que transforma a realidade do local físico, do aspecto social e, especialmente, do aspecto espiritual de todas as pessoas que estiverem à nossa volta. Que, em nome de Jesus, como um farol, a nossa igreja local possa, como eu disse no início, através do amor, através da prática do serviço sacrificial, através da doação extravagante, que é uma doação incomum, através da preparação para receber os novos, nós possamos abalar, nós possamos transformar a realidade do nosso mundo. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti o nosso compromisso com uma igreja. Eis-nos aqui, Pai. Nos colocamos diante de Ti. Faça de nós sal. Faça de nós luz nesse mundo. Que, em nome de Jesus, possamos, como um farol, Pai, cumprir a finalidade para a qual o Senhor nos chamou. Que, em nome de Jesus, Pai, sejamos fiéis aos princípios compartilhados pela Igreja do Novo Testamento. Os princípios que o Senhor Jesus compartilhou quando esteve aqui nessa terra. Ele deixou a sua glória, como nós cantamos hoje. E veio aqui
pessoalmente nos ensinar a amar, nos ensinar a perdoar, nos ensinar a servir, nos ensinar a nos doar, nos ensinar a nos entregar, a darmos a vida uns pelos outros. Que em nome de Jesus, Pai, nós não ignoremos os ensinamentos de Jesus, mas que nós sejamos fiéis e que sejamos uma igreja linda, continuemos sendo, Pai, porque lindos já somos em Ti. Que continuamos sendo essa igreja linda, incrível, extraordinária, onde o sobrenatural seja a nossa forma natural de viver. Obrigada, Pai, muito obrigada por essa manhã. Obrigada, Pai, por esse tempo especial. Obrigada por tudo que o Senhor nos falou. Que não sejam apenas informações, que não seja apenas mais conhecimento, mas que seja vida, Pai. Que sejam vida para os nossos corpos, vida para os nossos corações. Que sejam vida, que produzam vida naqueles que sem vida caminham por esse mundo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém.